pessoal, professor Diego novamente, filosofia aqui com vocês, dando prosseguimento aqui nas nossas aulas. Nas duas últimas nós vimos Sócrates, na aula de hoje, na seguinte e talvez, se for necessário, uma terceira aula, a gente verá agora Platão, né, o aluno mais egrégio, né, o discípulo mais famoso de Sócrates. É esse cara que a gente vai ver agora. A influência de Platão é enorme no Ocidente, enorme, enorme. Ao lado de Aristóteles são os dois grandes caras da filosofia ocidental. Sócrates, a influência também é fundamental, tanto é que a gente divide a filosofia em pré-socráticos e depois no período inaugurado por Sócrates, mas o problema é que Sócrates não deixou obras escritas, né? Sendo assim, a partir de Platão, nós temos, né, juntamente com o seu discípulo, que veremos em breve também Aristóteles, as duas grandes influências que depois serão aderidas pelo cristianismo e por isso a grande influência no Ocidente. Tá? Nós ocidentais, para o bem ou para o mal, para a sua vontade ou contra a sua vontade, quando batemos no peito e dizemos eu sou fulano ou fulano, devemos em grande parte a isso que os gregos deliberadamente, né, entregaram para o Ocidente a partir da tradição cristã. E aí você tem a grande constituição, juntamente com elementos literários que viriam depois, artísticos. Há um crítico literário que vai dizer, né, quando você diz eu, grande parte do conteúdo eu está associado também ao Shakespeare. Tá? Mas Shakespeare não existe do nada, ele se vale também dessa tradição que vem de gregos, do cristianismo e antes disso do judaísmo também. Ok? Sendo assim, pessoal, convido vocês a abrir o livro de vocês lá na página 99, quando nós veremos lá a teoria do conhecimento de Platão. É a primeira aula, tentarei aqui trazer os elementos fundamentais, ok? Quando se fala em Platão, a gente está falando de um sujeito que está pensando nas possibilidades de desenvolvimento do indivíduo perfeito e também da polis perfeita. Sendo assim, a gente tem por um lado o pensamento ético, né, o desenvolvimento das potencialidades da virtude, por outro lado, pensamento político também. Como funcionaria, como seria a polis perfeita para Platão? Esses dois campos aqui são desenvolvidos imensamente em várias obras. A gente tem notícias de que chegariam para nós aqui quase 40 obras de Platão, o que seria a totalidade. Há quem diga que além dos 100% de Platão chegaram mais 10%, que são obras apócrifas, ou seja, não se sabe se foi ele ou não que escreveu. O fato é que nós temos uma preservação muito boa das obras de Platão, diferentemente das obras de Aristóteles, que foram recuperadas muito posteriormente na Idade Média e por isso mesmo se perdeu muito de Aristóteles. Embora tenha vindo depois, foi aluno de Platão, se preservou mais a obra de Platão, né? O que é um privilégio para todos nós. A gente tem a possibilidade de acompanhar o pensamento desse cara aqui. O que se sabe é que Platão tinha sim uma relação com a ordem pitagórica, né? Ele seria uma espécie de filósofo neopitagórico, tanto assim que na entrada da academia platônica havia lá, né, um aviso prévio dizendo, olha, só entra aqui quem dominar elementos da geometria, ou seja, para entender aqui inicialmente, para ser um iniciado aqui nas minhas aulas, você precisa ter esse domínio básico da ciência matemática, especialmente aqui no caso a geometria. Se estabelece normalmente 4 níveis, né, 4 fases a partir da catalogação, né, das obras de Platão. Sendo assim, você tem lá as obras que são efetivamente do período da juventude, e aí você encontra o Sócrates efetivamente dizendo coisas. Depois você tem uma fase de transição, você tem uma fase de maturidade e, por fim, uma fase já da velhice, em que Platão revisa muito daquilo que ele diz, especialmente no plano político. Se lá na fase de maturidade ele afirma, por exemplo, uma polis ideal, ele testa isso e ele não se dá muito bem. Na aula ao vivo eu detalho isso. E na fase de velhice ele já está revendo, então, já está fazendo uma revisão em cima daquilo que seria, por exemplo, o estado ideal, a partir de tentativas frustradas que efetivamente esse sujeito, que foi um conselheiro de 2 tiranos, pelo menos, que nós temos notícia dentro da história da filosofia. O grande traço distintivo, pessoal, e que precisa ligar um alerta aqui na nossa cabeça com relação a Platão é o seguinte: se nós vimos lá que no período cosmogônico os mitos eram a forma de conhecimento da realidade do ser humano e
progressivamente os mitos foram como que sendo deixados de lado ou progressivamente sendo substituídos por um pensamento puramente racional ou mais ou menos racional. Nesse momento, quando surge Platão, de modo assim meio estranho para o leitor desavisado, ele começa a recorrer de novo a mitos. Só que aqui nós precisamos ter atenção. Quando nós falamos em mitos platônicos ou alegorias platônicas, o mito da caverna é o mais famoso, né, ou alegoria da caverna, aqui nós estamos tomando de modo indistintivo, né, como se fossem a mesma coisa, embora mito e alegoria sejam tecnicamente diferenciados, ok? Só que como o livro de vocês não faz essa diferenciação, eu também não vou fazer para não complicar as coisas. Vamos tomar como sinônimas essas palavras, ok? Mito e alegoria, embora, como eu disse, em específico seriam termos diferentes. Platão é o sujeito, então, que recorre também a mitos, ou seja, a narrativas, para explicar aquilo que ele quer dar ao mundo, ok? Então, quando ele vai explicar o que é a alma humana, ele recorre a um mito, ok? E nesse mito há elementos da mitologia consagrada dos gregos e há também inserções da visão que ele havia retido lá dessa orientação pitagórica e há também contribuições suas, ok? Então, há de levar em consideração isso, pessoal. Platão, quando faz uso dos mitos, ele não o faz da mesma maneira que havia lá no período cosmogônico. A gente está aqui no período antropológico, em que você tem então um filósofo extremamente inteligente, extremamente racional, mas que para agrupar os seus conceitos, percebe que a forma narrativa, ou seja, o mito, é adequado. Ou seja, quando eu quero explicar isso para uma pessoa, o conceito duro de algo, se eu colocar isso no plano narrativo, ou seja, no plano mitológico, mitos é narrativa, facilita o meu trabalho. Sendo assim, a alegoria que nós estudaremos hoje, comentaremos agora e na aula ao vivo desenvolverei melhor, é o mito de Tá? É um mito muito interessante, tá? Que explica a constituição da alma humana. Há algo de religioso aqui, tá, pessoal? É preciso levar isso em consideração, que Platão traz lá dos pitagóricos, ok? Há de se levar em consideração isso. Hoje em dia, inclusive, só abrindo um parênteses aqui breve, nos últimos estudos a respeito de Platão, nas últimas décadas, há um grupo de estudiosos que estão olhando para as obras não escritas de Platão, ou seja, para o ensinamento oral também, recorrido, né, a partir de terceiros ali. E daí você teria uma tradição, aí, uma nova interpretação a vir por aí, né, de Platão, mas que demora muito tempo para chegar a livros didáticos. Fechado esse parênteses, seguimos com o mito de ali, né, em que você tem essa alegoria fantástica de que quando as almas, antes de chegarem aos corpos, elas estão lá enfileiradas, né, num monte, e ali os deuses vão, especificamente, né, no caso específico aqui, as deusas, elas vão definir o destino das almas aqui. Né? Há um sorteio que é feito ali, todo um trâmite, né, muito interessante, e a partir desse sorteio, as almas passam por um rio, que é o rio do esquecimento, é o rio Amelete, ou o rio Letes, que é o rio do conhecimento, do esquecimento, perdão. Passa-se então, se esquece de tudo aquilo que essa alma tinha visto, tanto em outras vidas quanto nesse mundo suprassensível, o hiperurânio, sobre o qual falarei na semana que vem. E aí sim, perdão, chega-se ao mundo sensível, a esse corpo que nós temos aqui. Então foi necessário haver essa transmigração, tá, desse plano em direção ao mundo sensível, ao mundo corporal, ok? É interessante porque, ao entender que as coisas são assim, você está pressupondo que a alma é eterna, ou seja, ela viveu bastante, ela vive sempre, ela vive pelo menos um ciclo de 1000 anos, o Platão vai dizer, baseado lá nos pitagóricos. E aí, quando se encerra esse ciclo, ela é julgada de novo e ela assume ou alguma forma animal, ou uma forma vegetal, ou, se tiver muita sorte, uma forma humana. E daí, nesse sentido, a alma, ela conhece tudo porque ela já viveu vários mundos, viveu várias vidas e ela conhece tudo. Então, tudo o que nós precisamos conhecer já está incrustado aqui na nossa alma, na nossa mente racional. O que cabe a nós, então, desesquecermos?
Tanto é que a palavra verdade para os gregos é aletheia, ou seja, é o não letes, é o desesquecimento. Se o letes é o rio do esquecimento, o que é a partícula do privativo, é o não, é o desesquecimento. Sendo assim, atingir a verdade é desesquecer, ou seja, é relembrar, é recordar aquilo que a nossa alma já viu nas outras vidas, ok? Sendo assim, o processo de anamnese está completamente associado dentro da teoria do conhecimento do Platão ao processo de conhecer. Isso significa que tudo o que nós precisamos conhecer já está em nós mesmos. No diálogo Menon, por exemplo, o Sócrates está conversando com um escravo e ele diz assim, olha escravo, fulano, Menon, né? Você conhece alguma coisa de geometria? Ele, não, nunca estudei nada, sou só um escravo. Então eu vou te provar que você sabe porque já está em você. Né? E ele vai conduzindo o sujeito ali e o sujeito, o escravo, demonstra ali com a maiêutica socrática ali, né? E nesse sentido Platão e Sócrates estão unidos nesse diálogo aqui, mostra que o escravo, conhecia, estava apreendido dentro de si lá o teorema de Pitágoras, por exemplo. É fantástico, né? Ou seja, tudo aquilo que precisamos conhecer já está em nós mesmos. Por quê? Porque a nossa alma é eterna e já conheceu tudo, inclusive o mundo suprassensível. Sendo assim, pessoal, agradeço a atenção e a gente se vê. Um abração, tchau, tchau.